noite, Natural, boa noite a todos presentes, vou falar do trabalho de hoje, para ver se já faz o número legal. A número legal, se for ver, a chegada do Tiago, na facilidade da produção da. Boa noite a todos. Irmãos, como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não recebermos em vão a graça de Deus. Pois ele diz, no momento favorável, e da salvação no socorro. O secretário facilitou da ata da reunião ata de sessão ordinária, realizada no dia 11 de junho de 2025, no Salão 9, vereador José Francisco Xavier, na cidade de Comendador Libertariano, realizou-se a sessão ordinária com início às 19h10, havendo no meio legal o senhor presidente do vereador dos trabalhos, passando a leitura da cruz da Bíblia Sagrada, na sequência a ata da sessão anterior, que não havendo quem quisesse falar a respeito, foi aprovado por unanimidade. Prosseguindo, passou-se a leitura do expediente que constitui o processo número 55 de 2025, projeto de decreto legislativo número 28, decreto de 2025, defendido do vereador Leonardo Maria Neto, concede título cidadão da experiência excelentíssima senhora Marta Mesquita da Rocha, do processo número 56 de 2025, projeto de decreto legislativo número 29 de 2025, defendido do vereador Tiago Reis Paula, que concede o título médio legislativo ao senhor Marlon Silva de Araújo, de processo 57 de 2025, projeto de decreto legislativo número 30 de 2025, de autoria do vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos. Concede o título médio legislativo à senhora Camila Cristina Seixas Lima, de processo 58 por 2025, projeto de decreto legislativo número 31 de 2025, de autoria do vereador Tiago Reis de Paulo, concede o título de método legislativo ao senhor Luiz Carlos Paneiro, processo 60 de 2025, projeto de decreto legislativo número 33 de 2025, de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, concede o título de método legislativo à senhora Ailza Henrique, requerimento número 7 de 2025, em seguida passou-se as pequenas comunicações, como não havendo orador escrito para as pequenas comunicações, passou-se a análise do requerimento 7 de 2025 de autoria do vereador Hamilton Mendes Henrique, no qual solicita urgência especial da apreciação do projeto. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 2025. O senhor presidente colocou o pedido de urgência especial em discussão, não havendo quem quisesse falar a respeito o requerimento número 7 de 2025, votação, sendo mesmo aprovado na unanimidade. O senhor presidente então colocou que declarou que o processo número 55, 56, 57, 58, 59, 2025 e 60, 2025 passariam a constar na ordem do dia. O senhor presidente aproveitou para registrar que ele retiraria na pauta da ordem do dia o processo 54. Mensagem do Executivo 13 de 2025, projeto de lei complementar número 1 de 2025, que altera a lei complementar número 1 de 15 de março de 2025, de eventos de previdência. Senhor presidente, ressaltou que a referida proposição era de código tributário, cuja apreciação, de acordo com o artigo 216 do regime interno da Casa, deveria ser realizada de forma específica. O presidente explicou que o projeto de lei fora enviado à Comissão de Justiça e Redação e mandou que depois do prazo de 20 dias seria apresentado ao plenário. Na sequência, o presidente suspendeu a sessão para as comissões permanentes de Justiça e Redação elaborar os pareceres dos projetos de decreto legislativo. Reiniciada a sessão, passou-se a ordem do dia com a apreciação do processo 55 de 2025, projeto de decreto legislativo número 28 de 2025, de autoria do vereador Leonardo Maria Neto, concede o título cidadão da experiência excelentíssima Marta Mesquita da Rocha. Após a leitura dos pareceres das comissões e redação da emenda do projeto de decreto legislativo 28 de 2025, foram os mesmos colocados em votação, aprovado no unanimidade. Na sequência, foi analisado o processo 56 de 2025, projeto de decreto legislativo 29 de 2025, de autoria do vereador Tiago Reis Paula, concede o título de método legislativo ao senhor Marlon Silva de Araújo. Após a leitura do parecer das comissões, emenda do projeto de decreto legislativo número 29 de 2025, foram
os livros colocados em votação, aprovado na unanimidade. Em seguida, passou-se a análise do processo 57/2025. Projeto de decreto legislativo número 30/2025, de autoria do vereador Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos. Concede o título de mérito legislativo, senhora Camila Cristina Seixas Lima. Após a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e da emenda do projeto, o decreto legislativo foram os mesmos colocados em votação aprovado na unanimidade. Prosseguindo, passou-se a apreciação do processo 58/2025, projeto de decreto legislativo 31/2025, de autoria do vereador Luiz Alberto Carias. Concede o título cidadão gasparense ao senhor Josemar Correia de Lima. Após a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação da emenda do projeto, foram os mesmos colocados em votação e aprovado na unanimidade. Continuando os trabalhos, foi analisado o processo 59, projeto legislativo do Ministro de Deus, de autoria do vereador Tiago Reis Paulo, concede o título de mérito legislativo ao senhor Luiz Carlos Camoeiro. Após a leitura do parecer da Comissão de Justiça e Redação e da emenda do projeto de decreto legislativo 32/2025, foram os mesmos colocados em votação e aprovado na unanimidade. Na sequência, passou-se a apreciação do processo 60, o decreto legislativo 33/2025, de autoria do vereador Anildo Mendes Henrique, concede o título de mérito legislativo a senhora Ailza Henrique. Após a leitura dos pareceres de comissão de redação e emenda do projeto 33, foram os meus colocados em votação e aprovado por unanimidade. Como não havia mais matérias para serem apreciadas, o Adilson, representante, aproveitou para solicitar aos pais que no dia 17 de julho conferisse os nomes de seus homenageados com os títulos honoríficos, com o objetivo de evitar problemas na sessão solene de comemoração do aniversário da emancipação política do município. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente registrou a presença dos vereadores Sérgio Nepomuceno de Souza, Diego Simão de Lima Salgado, Tiago Reis Paulo, Hamilton Mendes Henrique, Luiz Roberto Carias, Leonardo Marinho Reto, Carlos Alberto de Andrade Vasconcelos e da vereadora Oveléia Gama. Encerrando a sessão às 19h45 dos trabalhos da vereadora presenteada, que vai para mim, primeiro secretário da tarde assinada. Eu havendo que eu queria falar a respeito da votação. Eu havia proposado para o sentado, aprovado por unanimidade. Peço primeiro secretário, faço leitura do expediente. Projeto de decreto legislativo 34/2025, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Comandador de Gasparinho, o vereador que subscreve, apresenta para a apresentação de plenário, segundo o projeto de decreto legislativo. Conforme o título cidadão gasparense, excelentíssimo Carlos Renan Leal de Matos, foi concedido na forma de dispõe a resolução 74 de 11 de maio de 2019, o título cidadão gasparense ao senhor Carlos Renan Leal de Matos. Este decreto legislativo governará sua publicação. Solteiro, justificativo solteiro, nascido em 30 de junho de 1978, filho de Carlos Roberto Coelho de Matos e de Remy Leal de Matos, residiu mais de 20 anos em São Gonçalo, estando atualmente morando em sua cidade natal, Niterói. Formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense, Renan Jorge, como é popularmente conhecido, construiu sua carreira inicialmente no mercado financeiro. Em 2013 foi aprovado em 17º colocado no concurso do Banco Central do Brasil, maior autoridade monetária do país. Como economista do Banco Central do Brasil, já atuou no Departamento de Supervisão e Fiscalização de Instituições Financeiras não bancárias e no de controle da base monetária do país. Militante político desde 2014, coordenou campanhas e foi candidato ao vereador conservador mais votado de Niterói em 2020. Em 2022, Renan Jorge foi eleito com 36.343 votos para o mandato 23-26 da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. No Parlamento Fluminense, destaca-se na defesa da liberdade, da vida, família, segurança, saúde, desenvolvimento socioeconômico do Estado do Rio de Janeiro, seus ministros. Pelos preços, nossos dignos de reconhecimento público e destacado, comendador Luiz Gasparinho, 16 de junho de 2025, Sérgio Nepomuceno de Souza, vereador.
Projeto de Decreto Legislativo número 35 de 2025. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Comendadores do Estado, vereador Cristóvão, presidente da Associação do Plenário, seguinte projeto de decreto legislativo, concede a comanda de Barão do Piabanha ao excelentíssimo senhor Eduardo da Costa Paz. Fica concedido na forma que dispõe a Resolução 74 de 11 de 2019, a comanda Barão do Piabanha ao excelentíssimo senhor Eduardo da Costa Paz. Este decreto legislativo entra em vigor em data da sua publicação justificativa nascido no Rio de Janeiro, em 14 de novembro de 1969, Eduardo da Costa Paz é formado de Direito pela PUC do Rio de Janeiro, com especialização em Política Pública do Governo pela UFRJ. Desde 1993, Paz tem dedicado sua carreira ao serviço público, quando foi designado subprefeito da Barra Jacaré-Paguá. Em 1996, elegeu-se vereador. Em 1998, deputado federal, por 2 mandatos consecutivos. No ano de 2000, ele exerceu o cargo de secretário municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro, após o fim de seu segundo mandato consecutivo como representante do Congresso. Em 2007, Carlos foi nomeado secretário de Estado de Turismo, Esporte e Lazer e ajudou na organização dos Jogos Pan e Pan-Americano realizado no Rio. Em 2008, Paz foi eleito prefeito do Rio de Janeiro e foi eleito para um segundo mandato em 2012. Durante seu mandato, em 2013, ele foi eleito presidente da C40, função desempenhada até 2016. Após 2 mandatos como prefeito, Paz trabalhou por 1 ano como constituinte do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em Washington. De abril de 2017 a julho de 2018, a sua presidência para a América Latina de uma das maiores fabricantes de veículos elétricos do mundo. Em 2018, Paz concorreu ao cargo de governador do estado do Rio de Janeiro, após terminar em segundo lugar do pleito, e reassumiu seu cargo na multinacional. No ano 2020, Paz foi vitorioso a se candidatar à Prefeitura do Rio de Janeiro e em janeiro de 2021 tomou posse para administrar a cidade pela 3ª vez. Em outubro de 2024, se tornou o primeiro prefeito reeleito na história do município para cumprir um 4º mandato. Pelo exposto, nós seguimos o reconhecimento dessa data para a concessão da nossa mais alta honraria, comenda Barão do Piabanha, comendador do Rio de Janeiro, 16 de junho de 2025, Sérgio da Produção de Souza, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 33 de 2005, excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Comendadores do Estado, o vereador que subscreve, apresenta para a instalação do plenário a seguinte projeto de decreto legislativo, concede o título de mérito legislativo à senhora Rosiméria Aparecida de Souza. Fica concedido na forma que dispõe a Resolução 74 de 11 de maio de 2019, o título de mérito legislativo à senhora Rosiméria Aparecida de Souza. Esse decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação justificativa, nomeada nascida em 3 de maio de 1970, em Brasília, sendo filha de Afonso Nepomuceno de Souza de Maria das Graças Simões de Souza, solteira residente de Barra do Bretão, da rua Ilka Vieira de Matos. Aos 14 anos, iniciou sua carreira profissional na empresa Fiana, onde permaneceu por longos 16 anos, onde atuou em inúmeros setores. Aos 26 anos, retornou os estudos, concluindo a antiga oitava série, qual é o 9º ano, do ensino fundamental na extinta Escola Municipal Atlas Rodrigues Coutinho, indo concluir o ensino médio no Colégio Estadual Roberto Coelho Pedroso, em Três Rios. Ingressou no Serviço Público Municipal em 2002, por concurso, como auxiliar de secretaria, inicialmente na creche em Jesus, e pouco tempo depois sendo remanejado pela Escola Municipal São João Batista, onde permaneceu por 15 anos até se aposentar. Atualmente atua na Secretaria Municipal de Turismo, onde ingressou em 2021, prestando serviço até a presente data. Por seu exemplo de resiliência e superação, o exemplo profissional torna-se digno de reconhecimento público. Comendador Luiz Gasparian, 16 de junho de 2025, Sérgio da Produção de Souza, vereador. Projeto de Decreto Legislativo 37 de 2005,
Senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve apresenta a prestação doutrinária seguinte provedor legislativo. Concede o título médico legislativo ao senhor Pedro Paulo Pereira da Costa, fica concedido na forma que dispõe a Resolução 74 de maio de 2019. Título médico legislativo ao senhor Pedro Paulo Pereira da Costa. Este decreto pelo governo em data de sua publicação justificativa. Casado Antônio Filho Joaquim Pereira da Costa, de Guaraci Pereira da Costa, homenageado pela presente iniciativa, nasceu em 27 de junho de 1983 e por todos conhecido popularmente como MCPP. Ex-vereador do município, se destacou com o maior número de projetos de leis aprovados na legislatura de 2013 a 2016, tendo sido também o primeiro e segundo supremo das eleições seguintes. Tem participação na vida cultural gaspariense, como cantor, quanto como compositor do movimento funk regional e é líder cultural do movimento samba há cerca de 20 anos, tendo sido inclusive um dos fundadores do hoje extinto Bloco Carnavalesco Rio de Janeiro e é atualmente presidente do Bloco Carnavalesco Bando Provadão, um dos mais atuantes do Carnaval Gaspariense. Dado o esforço, merecedor do reconhecimento público, comandador do Gaspariense, 16 de junho de 2005. Thiago Noite fala, vereador. Ih, tem mais aqui, ó, tem requerimento. Requerimento número 8 de 2025. Requerimento da forma regimental, apreciação em caráter de urgência urgentíssima, processo número 61 de 2025, decreto legislativo número 34, autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, processo de cidadão da experiência, o excelentíssimo Carlos Renan Leal de Matos, mandador da experiência, 16 de junho de 2025, Hamilton Mendes Henrique. Requerimento 9 de 2025, requeiro na forma regimental, apreciação em caráter de urgência urgentíssima, processo 62, projeto legislativo, número 35 de 2025, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, conselho de encomenda Barão de Cuiabá, ao excelentíssimo senhor Eduardo da Costa Paz, amigo Mendes Henrique, vereador, requerimento 10 de 2025, requeiro na forma regimental, apreciação de caráter de urgência urgentíssima, processo 63, projeto decreto legislativo 36, de autoria do vereador Sérgio Nepomuceno de Souza, conselho de título médico legislativo, a senhora Rosemary Aparecida de Souza, amigo Mendes Henrique, vereador, requerimento 11 de 2025, requeiro na forma regimental, apreciação para a urgência urgentíssima, processo 64, projeto de legislativo 37, autoria do vereador Thiago Municipal, conselho de título legislativo ao senhor Pedro Paulo Pereira da Costa, amigo Mendes Henrique, vereador. Passamos agora para as pequenas comunicações, como não era alguns inscritos, colocamos requerimento em discussão de 11 de 2025. Vamos que eu queria falar a respeito da apresentação. Vereador, que tem favor para a missão, pode ser contado como quer. Aprovado pela unidade. Se os projetos para escutar na hora do dia, vamos parar aí por 5 minutos para as comissões.